Esta é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado por essa palavra. E nunca mais serei o mesmo. No nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão. Ainda de pé, abra comigo a sua Bíblia. Livro do profeta Isaías. Livro do profeta Isaías. Capítulo de número 36. Isaías, capítulo 36, versículo 13, diz assim: Então Rabissaqué se pôs em pé e clamou em alta voz em judaico e disse: Ouve as palavras do sumo rei, o rei da Síria. Assim diz o rei da Síria: Não vos engane, Ezequias, porque não vos poderá livrar, nem tampouco Ezequias vos faça confiar no Senhor, dizendo: O Senhor certamente nos livrará, e essa cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Não deis ouvidos a Ezequias, porque assim diz o rei da Síria: Fazei as pazes comigo, e vinde para mim, e comei, cada um da sua própria vide e da sua própria figueira, e bebei cada um da água da sua própria cisterna, até que eu venha e vos leve para uma terra como a vossa, terra de cereal e de vinho, terra de pão e de vinhas. Não vos enganes, Ezequias, dizendo: O Senhor nos livrará. Acaso os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? Onde estão os deuses de Ramate, os deuses de Arpade? Onde estão os deuses de Sefarvaim? Acaso livraram eles? Acaso eles os livraram? E acaso livrarão eles a Samaria das minhas mãos? Quais são dentre todos os deuses destes países que os livraram da terra, livraram a sua terra das minhas mãos, para que o Senhor livre Jerusalém das minhas mãos? Eles, porém, se calaram e não lhes responderam palavra, porque assim lhes havia ordenado o rei, dizendo: Não lhes respondereis. Então Eliaquim, o filho de Euquias, o mordomo, e Sebna, o escrivão, e Joá, filho de Asaf, o cronista, rasgaram as suas vestes, vieram ter com Ezequias e lhes referiram as palavras de Rabissaqué. Pai, essa é a tua palavra. Obrigado que por si só ela é poderosa para transformar o nosso coração. E nessa hora, ó Deus, continue falando ao nosso coração, continue falando conosco. Queremos, ó Deus, continuar ouvindo a tua voz. Por isso, ó Deus, que sejamos um canal do Senhor essa noite. Que o Senhor fale à tua igreja aquilo que a tua igreja precisa ouvir. Que não seja as minhas palavras, mas seja a palavra do Senhor, no nome de Jesus. Amém. Pode se assentar, meu irmão, fique à vontade. Gente, quando eu olho para esse texto, eu vejo situações diversas. No capítulo 36, no capítulo 37 de Isaías, há uma história que nos mostra a realidade em que Jerusalém estava vivendo. Porém, quando nós olhamos para o texto que lemos, nós observamos que havia um homem mau, um homem que não tinha temor a Deus, um homem que era voltado para o seu bel prazer, para as suas próprias vontades, para o seu orgulho, voltado simplesmente para ele. E ele, chamado Senaqueribe, ele já tinha invadido cidades, já tinha invadido reinos, e ele agora decide que ele iria invadir Jerusalém. E ele acampa de frente a Jerusalém,
E ele está acampado e ele manda agora mensageiros. Ele manda um homem chamado Rabissaquer a levar à presença do rei, o rei Ezequias, a levar uma carta. E essa carta era endereçada ao rei com algumas afrontas. E ele leva essa carta, e ele entrega ao rei, e ele diz: essa carta precisa ser lida, e essa carta precisa ser dita. Agora, tem uma coisa, ó rei Ezequias: não faça o seu povo confiar no seu Deus. Não faça o seu povo acreditar que o Deus que vocês servem vão livrar vocês das minhas mãos. Quando eu olho para esse texto, eu me lembro de alguns homens que nós conhecemos pela história, alguns homens que declararam algumas palavras contra o próprio Deus, contra a própria criação de Deus, e esses homens pereceram. Um deles muito famoso, chamado John Lennon. John Lennon declarou e disse: eu sou mais conhecido do que Jesus Cristo. Quando nós olhamos para a história, nós enxergamos alguém dizendo acerca de um grande navio que havia sido construído: nem Deus afunda esse navio. Deus não afundou, uma pedra de gelo o fez afundar. Quando nós olhamos para alguns homens arrogantes, cheios de si, dizendo que são tal, que são eles quem fazem, Deus chega e Deus age. Porque a Bíblia diz, meu irmão, que de Deus ninguém se zomba. Não há quem zombe de Deus e fica vivo para contar a história. Porque Deus não se deixa escarnecer. Deus não é homem para mentir. Deus não é filho do homem para se arrepender. E o que Ele diz na sua palavra há de se cumprir. Quando eu olho para Senaqueribe, eu vejo esse homem arrogante, esse homem prepotente, porque ele achou que ele tinha conquistado reinos. Ele achou que ele tinha conquistado gerações, ele achou que ele tinha conquistado nações, e ele achou que ele poderia conquistar uma cidade. Quando eu olho para a palavra, eu vejo Senaqueribe afrontando não apenas o rei Ezequias, eu vejo Senaqueribe afrontando o próprio Deus. Eu vejo Ezequias, ele às vezes sendo encurralado. Eu vejo Ezequias, meu irmão, sendo alguém que agora veio o outro, botou os dois pés no peito, empurrou ele contra a parede e diz: aqui é o fim. A Bíblia diz que esse rei, chamado Senaqueribe, ele estava com um exército de aproximadamente 185 mil. Eu disse quantos, gente? 185 mil homens de guerra. Eu fico pensando como que Ezequias iria fazer a olhos naturais para vencer essa guerra. Ele não tinha força, ele não tinha como. Mas a palavra do Senhor me diz: minha é a guerra. A minha Bíblia diz que o Senhor, quando tirou Israel do Egito, que Ele leva para o deserto, que eles estão de frente do mar, o Senhor diz: fiquem parados e vede o livramento que hoje vos dou. Vós não precisarão
pelejar, porque eu, o Senhor, é quem pelejo por vós. Eu olho para a Bíblia, Deus olhando para Josafá um dia e dizendo para ele: largue as armas, pegue apenas os cantores, os músicos, cante um hino de uma música, de uma estrofe só, sai cantando dizendo: o Senhor é grande e a sua misericórdia dura para sempre. O Senhor é grande e a sua misericórdia dura para sempre. Faça apenas isso, porque você nessa peleja não tereis que pelejar. Essa peleja é minha. Quando eu olho para a Bíblia, meu irmão, eu vejo Deus falando com homens, Deus falando com mulheres, dizendo: não precisa guerrear, porque eu guerreio por você. Deus te trouxe aqui essa noite para você ouvir essa palavra e você sair daqui essa noite com o seu coração alegre. Meu irmão, eu não sei o que está acontecendo na sua história, eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas o Senhor tem pelejado por você. Senaqueribe, ele afronta a Israel. Ele não só afronta Israel, ele afronta Deus de Israel. Porque ele traz uma palavra, e a palavra que ele traz, ele sendo arrogante, ele diz: não vos engane. Olha o versículo 18: guardai-vos para que não vos engane, Ezequias, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram a sua terra das mãos do rei da Síria? Porventura, Ezequias, teve algum Deus, o Deus de Sefarvaim não pôde livrá-los? O Deus de Arpade não pôde livrá-los? O Deus de Arpade, de Armade não pôde livrá-los? Ezequias, não engana o povo, porque o seu Deus também não poderá livrar vocês das minhas mãos. Mas existe uma grande diferença. A diferença do Deus de Arpade, do Deus de Ramade, do Deus de Sefarvaim, é que eles têm ouvidos, mas não ouvem. Eles têm boca, mas não falam. Eles têm olhos, mas não veem. Eles têm pernas, mas não andam. Eles têm mãos, mas não apalpam. Mas o Deus que Ezequias servia é o Deus que ouve e atende a sua oração. O Deus que Ezequias servia é o Deus que caminha com você lado a lado todos os dias. O Deus que Ezequias servia é o Deus que está aqui essa noite para honrar a tua vida. Pode até mexer com os deuses das outras nações, e eles não puderam livrar. Mas quando ele vem para falar, meu irmão, a Bíblia está dizendo que o nosso Deus é poderoso para livrar os seus. Senaqueribe não sabia, ou ele não quis entender isso. Ele pensou que seria da mesma forma: eu invado, eu conquisto, eu destruo. Porém, quando Rabissaqué traz a carta, entrega a carta na mão de Ezequias, Ezequias lê a carta, ele vê essa carta, como eu e você também faríamos. Nós também teríamos medo, nós também teríamos temor, porque havia 185 mil homens do lado de fora para invadir a cidade. Ele sabia como rei que ele não tinha força para vencer. Ele sabia como rei que ele não tinha condição de ganhar. Porém, meu irmão, o Deus que Ezequias servia era o Deus que usava um profeta chamado Isaías. Ezequias manda chamar Isaías, Isaías vem até Ezequias. Quando ele vem, ele entrega nas mãos de Isaías a carta. E eles vão para onde? Eles vão para dentro do templo fazer o quê? Eles vão orar. Fala comigo, orar.
oração move o coração de Deus. Falar em oração, quinta-feira agora, às 19h30, eu convoco você para estar aqui orando. Para você buscar ao Senhor. Não sei como vai a sua história, mas se você clamar a Deus, Deus responde. E Ele responde, meu irmão, com a sua palavra. Quando Isaías, ele dobra o joelho e ele começa a falar com Deus e ele começa a orar. Quando ele busca o Senhor, Ezequias rasga suas vestes, os seus súditos rasgam as suas vestes, cobriu-se de saco, entrou na casa do Senhor e ele ora e ele busca de Deus, porque havia uma afronta escrita naquela carta. E a afronta que estava escrita naquela carta, abra comigo a sua Bíblia, Isaías 36, um versículo antes do que lemos, o versículo 12. Olha o que diz, o versículo 12 diz assim: Rabissaquer, porém disse, porventura mandou-me o meu Senhor, só ao teu Senhor e a ti, para dizer estas palavras, e não aos homens que estão assentados sobre o muro, que juntamente convosco hão de comer o próprio excremento e beber a própria urina. A primeira afronta desse rei é: farei vocês beberem a própria urina e comer o próprio excremento. Ele diz: olha, não pense que eu vou ser mansinho com vocês. Os assírios usavam de crueldade muito grande. Se você estudar a história dos assírios, você vai ver que era um povo cruel. Eles não tinham dó, eles não tinham piedade de reino ou de cidades que eles entravam e que eles tentavam conquistar. Porém, meu irmão, essa palavra mexe com o profeta Isaías e com o rei Ezequias. Isaías lê essa frase. Isaías olha essa frase. A Bíblia não relata, mas penso eu, que Isaías começa a orar e dizer para Deus: Deus, olha aqui, e Rabissaquer trouxe essa carta de Senaqueribe, dizendo que o povo do Senhor, a nação eleita, a nação escolhida, vai beber a própria urina e comer o próprio excremento. Quando ele começa a apresentar para Deus as dificuldades que eles estavam vivendo, que eles estavam passando, não somente isso, havia a segunda afronta, e a segunda afronta está no versículo 15. O versículo 15 diz: nem tampouco vos faça confiar no Senhor, dizendo, infalivelmente nos livrará o Senhor, esta cidade não será entregue nas mãos do rei da Síria. Ele olha e diz: Deus, olha, esse rei está dizendo que nós vamos beber da nossa urina, nós vamos comer do nosso excremento, e ainda ele está dizendo que o Senhor não é Deus o suficiente para nos livrar. Havia ainda a terceira afronta. A terceira afronta está no versículo 18. Guardai-vos para que não vos engane, Ezequias dizendo, o Senhor nos livrará. Porventura os deuses das nações livraram cada um a sua terra das mãos do rei da Síria? A terceira afronta era: eles estão comparando o Senhor Deus, o Deus que criou os céus e a terra, o Deus que com a sua palavra disse haja e tudo aconteceu, com qualquer Deus que existe por aí. Quando eles estão orando, quando eles estão falando com Deus, penso eu que o profeta começa a dizer: Deus, olha, eu não vou beber da minha urina, eu não vou comer do meu excremento. Deus, olha, eu confio no Senhor. Deus, e o Senhor é o Deus sobre todos os deuses. Quando eles estão falando com Deus, quando eles estão buscando a Deus, quando eles estão orando a Deus, Deus responde. Não, acho que você não entendeu, eu vou falar de novo. Deus responde. Olha para o teu irmão, dá uma balançada nele aí, diga para ele assim: Deus responde, meu irmão.
vou só perguntar, você já fez uma oração e Deus respondeu algum dia aí? Deus é quem nos livra, Deus é quem nos guarda. Meu irmão, a Bíblia diz: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É Deus que nos protege, é Deus que nos livra. Falar em livramento, um dia eu estava vindo da igreja. Eu pastoreava uma igreja no bairro Buritis, em Belo Horizonte. E quando eu estou vindo da igreja, que eu desço do ônibus, eu não tinha ainda o carro, eu desci do ônibus. Quando eu desço do ônibus, 3 indivíduos encostam do meu lado. E eu morava num bairro que era um bairro até razoavelmente perigoso. E quando eu desço do ônibus, encosta aqueles indivíduos, um cara coloca um revólver na minha cintura. E quando ele coloca, ele diz assim: perdeu. Eu falei: perdi. Você ri porque não é você. Eu olhei para aquele jovem, fiquei assustado. Eu de terno, Bíblia na mão. Ele olhou para mim e disse assim: e aí, doidinho, tá dando uma de crente agora? Eu falei assim: doidinho, que é isso? Eu não sou doidinho. Eu olhei para ele e falei assim: não, meu irmão, eu nasci num lar cristão. Meu pai era pastor. Eu nasci já indo para a igreja. E quando ele diz isso para mim, ele diz assim: tá dando uma de crente agora? Eu olhei para ele e falei assim: não, eu sempre fui crente. Ele falou assim: larga de mentira. E aí ele começa a falar. Ele diz assim: só porque está devendo para a gente lá na boca, e você agora está dando uma de crente, andando de paletó e gravata? Eu olhei e falei: gente, eu nunca fui na boca. Pensei rápido, porque a gente pensa rápido. Jesus me recebe no céu porque eu estou indo agora no nome de Jesus. E às vezes, meu irmão, essa turma, eles não conversam, eles chegam já fazendo o que eles querem fazer. Você conhece. E quando eu estou ali, eu olho no ponto do ônibus aqui, se você for lá, eu posso te levar, até hoje é o mesmo lugar. O ponto do ônibus, eu atravessava a rua, era o meu apartamento, eu morava de frente. E eu olhei assim, fração rápida, coisa rápida, segundos. Eu olho e falo assim: meu Deus, lá está a minha mulher dentro daquele apartamento e eu aqui vou morrer. De repente, eu olho para a minha esquerda, num bar chamado Bar do Amarelinho, todo mundo amarelou. Porta fecha, nego corre, todo mundo sai correndo. E eu olhei e falei assim: estou perdido, ninguém vai me ajudar. De repente, aqueles 3 jovens com a arma na minha cintura e falando comigo e dizendo: vai morrer porque você está devendo. Eu só posso agradecer a Deus pelos dias. Senhor, me recebe, cuida da minha mulher, não deixa ela casar com um pior do que eu, porque ela estava nova. Senhor, cuida da minha filha, me ajuda. E pai, meu irmão, de repente, vem um outro maluco correndo de dentro de um beco, de dentro de uma ruazinha, e ele sai correndo, e ele vem correndo, e ele grita: corre, sujou, e eles saem disparados, aqueles 4 jovens. Eu fiquei parado, mas não é porque eu queria, é porque eu não dava conta de sair do lugar. As pernas tremiam, joelho batia um no outro. Eu olhava para a rua, era só atravessar a rua e chegar na minha casa. E eu estou ali, meu irmão, sem saber o que fazer. De repente, as pernas andaram e eu atravessei a rua. Quando eu atravesso a rua, tremendo, abro a porta, entro, falo com a Mary: me dá uma água com açúcar, pelo amor de Deus. Ela: o que foi? Eu falei: quase que você fica viúva. Bebi a água com açúcar, respirei, agradeci a Deus, fui dormir, não dormi. A noite inteira. Perdeu, eu perdi. Fiquei assim a noite inteira. Corre para onde? Você crê que Deus livra? Amém. Não, acho que você não entendeu nada, eu vou perguntar. Você quer crer que Deus livra? Amém. Só olha para o teu irmão e fala assim: Deus já te livrou de cada uma. Parou 2 viaturas.
e desceu homens que estavam com roupa de gala. Desceram e eles correram aqueles jovens. E aqueles homens pararam perto de você e você parado. E aqueles homens perto de você olhando para você. E você parado. Eles olhando para você e você parado. Eu olhei para o meu irmão e eu disse assim, não tinha homem nenhum. Não tinha viatura nenhuma. Ele falou assim, tinha. O Deus civil. Quando de repente foi dois policiais para o meio da rua, pararam o trânsito, parou tudo, e de repente você meio cambaleando, meio tonto, parecia que você tinha tomado uma, você estava atravessando a rua, todo mundo parou, e eles lá do bar estavam vendo. Eu disse para ele, falei assim, olha, se tinha alguma viatura, não era da terra, só pode ser do céu. Meu irmão, deixa eu dizer algo para você, eu não sei se você crê. Se você não crê, não tem nenhum problema, porque aconteceu foi comigo. E eu sei que Deus naquele dia livrou a minha vida. Meu irmão, a Bíblia diz que Deus nos livra, porque Ele é Deus. Meu irmão, eu não sei se você está aqui, se você crê nessa palavra, mas deixa eu te falar uma coisa. O Deus que nós servimos é o mesmo Deus que Ezequias servia. Quando Isaías está orando, falando com Deus, ele está buscando a Deus. Já perdi até a carta aqui, cadê a carta? Está aqui. Ele está buscando a Deus, falando com Deus. Deus responde, fala comigo, Deus responde. Quando Deus responde, para cada afronta Deus devolve uma palavra profética. Para cada situação que o inimigo vem contra a tua vida, Deus vem com uma palavra de vitória para você, meu irmão. Até hoje eu não achei nenhuma palavra de derrota de Deus para a minha vida e para a sua vida. Aí Deus responde, veja o versículo, abra comigo Isaías um pouquinho para frente, capítulo 37. O versículo de número 33, veja o que diz. Diz assim, portanto assim diz o Senhor. Quem está dizendo, irmão? Não ouvi. Quem está dizendo? O Senhor. Quem está dizendo agora é o Senhor, meu irmão, não é o rei da Síria. Não é Senaqueribe, não é Rabissaqué. Quem está dizendo agora é aquele que com uma só palavra, ele pode mudar toda a circunstância da nossa história. Quem está dizendo é o Todo-Poderoso, e ele está dizendo assim acerca do rei da Síria. Ele diz, não entrará nesta cidade, nem tampouco lançará nela flecha alguma. Tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Quando Isaías ouve isso, Isaías levanta, pega a carta que está nas suas mãos, levanta o rei e diz, Deus respondeu. Meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, quando Deus responde, pode ficar tranquilo, Ele se encarrega daquilo que Ele falou. Isaías, a Bíblia não diz, mas penso eu que Isaías pega a carta, isso já não serve mais para mim, eu já tenho a palavra de Deus, eu já tenho a palavra do Senhor, e a palavra do Senhor está dizendo para mim, jogou para fora, está dizendo para mim, que Ele vai cuidar da minha história, da minha casa, da minha vida, não vai entrar esse Senaqueribe dentro da minha cidade, Ele não vai fazer absolutamente nada. Mas qual é a primeira palavra, a primeira afronta do rei Senaqueribe para Israel? A primeira afronta é, eu vou entrar, vou fazer vocês beberem da própria urina e comer do próprio excremento. Deus levanta e diz para ele, diz para Ezequias, que ele, Senaqueribe, não entrará nessa cidade. Levante a sua mão direita assim o mais alto. Quero declarar uma palavra profética para a tua vida. Você é filho de Deus, meu irmão. Você é povo escolhido de Deus. Eu não sei o que está acontecendo na sua casa, mas deixa eu te falar algo. O inimigo não entrará na tua casa. A palavra é, não entrará nesta cidade.
O Salmo de número 127 diz: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Inútil vos levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, pois ele, o Senhor, aos seus amados, ele dá enquanto dormem. Meu irmão, tem gente que vai sair daqui hoje dizendo: pastor, vou dormir hoje e amanhã o dia inteirinho. Não é isso não, meu irmão. Ele está falando desse momento enquanto dormem. É do momento de descansar em Deus. É de descansar no Senhor. É de deixar que Deus age na sua história. É de deixar que Deus faz por você. É de deixar que Deus trabalha por você. É o Senhor quem edifica a sua casa, é o Senhor quem guarda a sua casa. O Senhor, meu irmão, Ele está à tua direita, Ele está à tua esquerda, Ele não dormita. Eis que o guarda de Israel não dormita. Ele livra a nossa vida, Ele livra a nossa entrada, Ele livra a nossa saída, desde agora e para sempre. O meu Deus é o mesmo Deus de Ezequias, meu irmão, e Ele não mudou. Ele continua livrando os seus filhos. Ele continua livrando a sua casa. Ele continua livrando os seus. A segunda palavra do rei Ezequias era: eu vou entrar na cidade. A primeira palavra de Deus é: não vai. Talvez o inimigo, Senaqueribe, está olhando para você e dizendo: vou destruir o seu casamento. Ei, psiu. A primeira palavra de Deus para você dizer para ele é: não vai. Talvez o seu inimigo está olhando para você e dizendo: eu vou destruir as suas finanças, vou arrasar com você. A primeira palavra de Deus para você dizer para ele hoje é: não vai. Não vai. Meu irmão, Deus não vai permitir que o inimigo entre dentro da sua casa. Deus não vai permitir que Senaqueribe entre para fazer arruaça, para fazer coisas e ainda zombar e dizer: onde está o seu Deus? Diga para ele: olha, o meu Deus continua no mesmo lugar. O meu Deus é o Senhor sobre todas as coisas. O meu Deus é quem me guarda. O meu Deus é quem me livra. Agora, a segunda palavra que Deus trouxe para Ezequias foi: a primeira foi: ele não entrará na cidade. A segunda é: não lançará nela flecha alguma. Olha para o teu irmão, diga para ele assim: você, meu amado. Olha para ele e diga: você, meu amado, não vai receber flecha alguma. Quando eu olho para essa palavra, eu creio nela. O Salmo de número 120. Não dá tempo de ler, depois você lê na sua casa. O Salmo 120 diz que na angústia Davi clama ao Senhor. E ele pede ao Senhor que livra-os das línguas mentirosas. E ele usa a expressão e ele diz, ele compara essas línguas mentirosas como flecha do valente, tirada como brasas de zimbro. Ele compara algo que vai destruir. Só vou perguntar, pelo amor de Deus, não responde. Já teve alguém que falou mal de você, meu irmão? Eu falei para não responder, gente. Já teve alguém que afrontou você? Já teve alguém que falou algo? A palavra de Deus para você essa noite é: ele não lançará flecha alguma. Agora, você sabe que existe pessoas que se deixam ser essa flecha. Tem pessoas que deixam ser a flecha. O salmista compara com a língua. O apóstolo Tiago diz que com ela nós abençoamos e amaldiçoamos. Com ela nós podemos lançar
fogo em um bosque. Com ela nós destruímos. O salmista compara essa língua como a flecha. Ei, psiu, deixa eu te falar algo. Os filhos de Coré vão adorar a Deus no Salmo 46 e eles adoram dizendo: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se espumem, ainda que os montes se abalem na sua braveza, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, a morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Ele faz ouvir a sua voz, a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, e que desolações Ele tem feito na terra. Ele faz, fala comigo, Ele faz. Olha para o teu vizinho e diga: Ele faz. O que Ele faz, meu irmão? Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Agora esse pedaço aqui, meu irmão, você precisa tomar muito cuidado. Ele faz cessar a guerra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O salmista compara e ele diz que a flecha do valente é a língua. Os filhos de Coré, eles chegam e dizem: Deus faz cessar a guerra. Com a língua lançamos guerras, com a língua falamos e trazemos maldições, mas a mesma Bíblia diz que Ele quebra o arco e despedaça a lança. Eu entendo algo. Eu entendo, meu irmão, que a lança, ela é lançada para uma direção. E quando ela vai certinha. O que faz essa lança ir certinho não é a ponta, é o que está atrás. É algo que é colocado atrás dessa flecha, dessa lança. Quando o arqueiro lança, ela vai certa. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim, para você hoje? De novo, dá para você levantar sua mão direita aí bem alto. Eu não sei o que estão falando de você, meu irmão, mas Deus está dizendo: pode ficar tranquilo, porque eu quebro o arco e eu despedaço a lança. Não existe palavras, meu filho, que vai contra você, que vai destruir você. Não existe palavras que vai contra a tua vida, que vai paralisar você. Mas também muito cuidado para que você não seja essa lança que está sendo lançada. Porque Deus pega o arco e quebra. Agora, quando nós olhamos, a Bíblia diz que esse arco, posso comparar que seja eu e você. A nossa língua, a flecha, a lança que estamos lançando. Porém, meu irmão, cuidado, porque Deus pode fazer isso aqui, quebrar o arco e despedaçar a lança. Tem muita gente nos nossos dias que está sofrendo, porque o arco foi quebrado. Eu conheci uma mulher e eu conversando com ela, ela disse: nem que ficar só o cotoquinho da minha língua, eu não paro de falar. Deus está nos alertando hoje. A minha pergunta é: continua me amando aí? A palavra de Deus é: não lançará flecha alguma. Pode ficar tranquilo, meu irmão, há uma proteção de Deus na tua vida. Pode ficar despreocupado, Deus está guardando você.
A outra palavra de Deus para Ezequias era: não virá perante ela com escudo. O que é escudo? Deus está dizendo que os 185 mil homens não pegariam escudo e não viriam com escudo contra Jerusalém. Ei, meu irmão, o teu inimigo não virá com você, não lançará contra você flecha, porque Deus vai livrar você, mas ele também não vai vir com escudo para lutar com você. E falar de lutar com escudo, ele está com escudo porque às vezes você está com a espada na mão. Deus está dizendo hoje para mim e para você: jogue fora a sua espada. Jogue fora essa espada, lança para lá, porque o teu inimigo não virá com escudo contra a tua vida. Você não vai precisar guerrear, meu irmão. É o que a palavra está dizendo. Sabe o que acontece? Naquela noite, Deus chama no céu um anjo. A Bíblia diz que ele chamou um anjo. E ele diz: desce lá no arraial dos sírios e mata os 185 mil homens que estão lá para guerrear contra Jerusalém. Um anjo apenas, meu irmão, desceu. E ele matou 185 mil homens que estavam para guerrear contra Jerusalém. Ei, se Deus quiser fazer por você, meu irmão, não tem inferno que fique de pé. Agora, sabe qual é o resultado? E eu termino. O diabo afronta, Senaqueribe afronta, Deus responde, porque Deus vai responder a sua oração. Mas Deus vai trazer o resultado disso tudo. Porque não existe experiências ruins que não nos ensinam nada. Não existe afronta que não nos ensinam. Nós aprendemos. Aí a Bíblia diz, abre comigo, Isaías 37, versículo 30. Olha o que está escrito aí. E isso te será por sinal. Fala comigo, será por sinal. Este ano se comerá o que espontaneamente nascer. O segundo ano, o que daí proceder. O terceiro ano, porém, semeai e colhei. Plantai vinhas, comei dos seus frutos. Meu irmão, Deus não vai deixar você de qualquer jeito. O texto diz, primeiro ano, vai colher, vai comer o que nascer espontâneo. O que é espontâneo? Brotou. Não sei como, nasceu. Meu irmão, tem gente aqui que vai acontecer coisa na vida dele amanhã que ele não sabe nem como aconteceu. Quando você chegar lá na empresa, é espontâneo, aconteceu. Por quê, pastor? Porque a palavra de Deus, meu irmão, e a palavra dele é e isso será por sinal. O primeiro sinal é, vai nascer espontâneo, vai ser naturalmente. O segundo sinal é, vai comer o que proceder do que aconteceu primeiro. Gente, eu fico olhando e eu tenho declarado aqui que esse ano de 2016 o mínimo é o dobro na nossa vida. Se você recebe essa palavra, olha bem, meu irmão, eu tenho declarado que 2016 será o ano do dobro na nossa vida. Agora, meu irmão, se você recebe 2017, é o dobro do dobro. É o dobro do dobro, meu filho. Porque é o que proceder espontâneo, o que Deus fazer na sua vida esse ano, meu irmão, glorifique a Ele, exalte a Ele, magnifique a Ele, mas Ele vai cumprir e fazer muito mais o ano que vem. Recebe essa palavra. Agora deixa eu te falar uma coisa. Olha para o teu vizinho, dá uma balançada nele até ele ficar irritado. Fala com ele assim, mas deixa de preguiça, meu irmão.
tem gente dando glória a Deus. Vai nascer, vai brotar, pastor, é espontâneo, glória a Deus. Pastor, o próximo vai ser o que proceder do espontâneo, maravilha, mas tem que deixar de preguiça, meu irmão. Vai ter uma hora que vai ter que trabalhar. É espontâneo, vai vir o que proceder daquele espontâneo, mas vai chegar a hora do trabalho. Olha para ele de novo e fala assim: você tem que trabalhar. Trabalhar em todas as áreas, meu irmão. Trabalhar no serviço, trabalhar para a igreja, trabalhar para Deus, trabalhar para o Senhor. Você precisa trabalhar. Sem trabalho a gente não conquista. Sem trabalho não existe nada, meu irmão. Agora, tem uma coisa. O diabo afronta, Deus responde à afronta, Deus dá um sinal, mas Deus traz um avivamento para a nossa vida. Só vou perguntar, quantos estão dispostos a receber esse avivamento aí? Deus olha para Ezequias e diz para ele, Isaías, que eu ainda tenho algo muito forte. Vai ser espontâneo. Vai ser o que proceder desse espontâneo. Vai ter que trabalhar. Mas escute, Isaías. O que escapar da casa de Judá, versículo 31. O que escapar da casa de Judá e ficar, o resto tornará a lançar raízes para baixo, mas vai dar os seus frutos para cima. Peraí, eu acho que eu li errado. Acho que você não entendeu. Vou ler de novo, meu irmão, presta atenção. O que escapar da espada e ficar, o resto tornará a lançar raízes para baixo. Olha para o teu irmão e fala: raízes para baixo. Agora diga para ele assim: fruto. Ei, talvez você está aqui hoje, você está dizendo: não tem mais jeito para mim, pastor. Acabou. Não tem mais solução para a minha vida. Raízes para baixo. Fala da palmeira, lembra da palmeira? A palmeira, os estudiosos dizem que a mesma medida que ela cresce para cima, ela cresce para baixo. Pode vir o vento, ela vai e volta. Ela não quebra. Mas vem alguém desavisado e diz: eu vou cortar essa palmeira, porque essa palmeira está me fazendo raiva. E aí vem, corta, mete um motor e serra, joga para lá e deixa a raiz lá, porque ninguém é louco de arrancar a raiz. Vai dar trabalho. Meu irmão, tem gente que às vezes fez assim com você. Você estava dando fruto, estava robusto, estava bonito. Como diz os jovens, bonito na fita. Aí chegou alguém, cortou o seu tronco, arrancou, jogou para lá. Não serve, não tem mais jeito, mas Deus está dizendo: raízes para baixo. Não desanima não, meu irmão, você tem raiz para baixo. Não desanima não, meu irmão, as raízes estão lá embaixo. Aí veio a seca, parece que tudo acabou, parece que tudo não tem jeito, parece que morreu, parece que não tem solução. Pastor, está seco demais, não tem nada, não tem solução nenhuma, não vejo nem um palmo na frente do meu nariz. Que solução que vai ter? Ei, psiu. O profeta Isaías escreve, no capítulo de número 6, o versículo de número 13, ele diz assim: mas se ainda ficar a 10ª parte dela, tornará a ser destruída. Se ficar a 10ª parte da árvore que foi cortada ainda, tornará a ser destruída. Como terebinto e como carvalho, dos quais, depois de derribados, depois de cortado, depois de massacrado, depois de destruído, fica o toco. Olha para o teu irmão e fala assim: só precisa do toco, meu irmão. Não, gente, mas desse jeito, vira para ele e fala assim: só precisa do toco, meu irmão.
depois de derribado, ainda que fique o toco, assim a santa semente é o toco. Talvez você está aqui hoje, você está dizendo: pastor, eu sou o toco. Você é um santo toco. Pastor, mas não tem solução para mim. Tem não, meu irmão? Quer mais uma? Jó, capítulo de número 14, diz assim a Bíblia: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda torne a brotar, e que não cresça e que não cessem os seus renovos, ainda que envelheça a sua raiz na terra, ainda que todos olhem e dizem: não tem mais jeito, acabou, ainda que envelheçam a sua raiz na terra e morra o seu tronco no pó, contudo, fala comigo, contudo, olha para o teu irmão e diz: contudo. Fala cantando para ele, diz assim: contudo. Meu irmão, não precisa de chuva não. Deixa eu te falar um negócio: não vai chover. Tem gente dizendo: pastor, eu estou precisando que chova na minha horta. Não vai chover. Não vai. Pastor, que é isso? Verdade. Você não precisa da chuva. Ei, você aí atrás não precisa da chuva. Contudo, ao cheiro, faz assim, ao cheiro das águas brotará. Cheira essa água hoje, meu irmão. O cheiro dessas águas vai brotar. Pode estar tudo seco em cima. Lá embaixo tem um cheirinho de água. Lá embaixo tem um cheirinho de água. E esse cheirinho dessa água lançará os ramos como planta nova. Você vai florescer. Não, acho que não entendeu, eu vou parar por aqui hoje. Você vai florescer. Somente ao cheiro das águas. Agora eu queria que você curvasse a sua cabeça. Eu queria que você agora começasse a pensar um pouquinho na sua história. Qual é a afronta que está vindo contra você? Qual é? Deus está trazendo para você uma palavra de conquista, de vitória. Deus não está, meu irmão, desistindo de você, e Ele não desiste. Talvez você está aqui hoje, você está dizendo: pastor, não tem jeito. Como planta nova, você vai florescer. Deus está dizendo essa noite, meu irmão, que ao cheiro das águas, a sua raiz vai florescer. Pode ter cortado o tronco, pode ter perdido o tronco, pode ter lançado tudo fora, mas você tem raiz. Você sabe quem é o seu Deus. Você sabe quem é o seu Senhor. Você sabe que Deus está cuidando de você. Você sabe que Deus está trabalhando por você. Ei, psiu, pode ser que cortaram o tronco do seu casamento, mas ainda tem uma raiz lá. Pode ser que cortaram o tronco de tudo na sua história, mas ainda tem uma raiz lá. Ao cheiro das águas vai brotar. Vai brotar. Vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar, vai brotar,
Meu irmão, eu sinto, eu posso ouvir essa noite o estalar das raízes secas, dizendo: estou brotando, estou brotando, estou brotando, estou brotando. Alguém vai passar pertinho de você e vai dizer: mas não estava cortado? Estava, porque chegou o cheiro das águas. Eu estou brotando hoje, eu estou brotando hoje. Feche os teus olhos. Pense um pouquinho na sua história agora. É marcada por pensa na sua vida agora. Minha arma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que um furacão me alcançou. Deus, eu não podia imaginar. Perdi meu chão. Olha como chora o meu coração. Dessa vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar. Confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no segredo. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Você não está só, filho. Deus te vê no oculto. Deus contempla você. Agora eu quero orar por você. Eu quero orar por você que esta noite você se sente como essa árvore que foi cortada. Esse será o sinal, meu irmão. Vai nascer espontâneo. Vai proceder o que desse espontâneo nascer. Você tem lutado e você tem trabalhado. Mas Deus está dizendo para você hoje: essa noite é a noite do renovo na tua vida e na tua história. Ainda que você esteja cortada o seu tronco, esse toco será semente, e ele vai brotar. Somente aqueles que nessa noite precisam realmente sentir esse cheiro dessa água, para que brote esse tronco outra vez, vai ficar em pé no seu lugar. Você que está aqui, você diz: olha, eu preciso, pastor, de sentir o cheiro dessa água. Eu preciso que floresça. Eu preciso que a minha raiz brote. Eu quero orar por você.